Muito bem, que Deus abençoe a vida de todos em um nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, né, estamos aqui para a honra e glória desse Deus, né? E nesse dia, né, estamos aqui para trazer ao seu coração a palavra de Deus e junto com a palavra de Deus trazer esperança, paz, alegria ao seu coração, porque aprendemos que tudo é possível através da fé. E nós cremos num Deus que é poderoso para fazer todas as coisas, porque aquilo que é impossível para os homens não é impossível para o nosso Deus. Como que está o povo da fé? Como que está o povo de Deus? Como que está o povo que ama o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Que vitória, né? Já está com saudade, né? Já estava com saudade de fazer as lives, né? De trazer aqui a palavra de Deus ao seu coração. Aconteceu vários imprevistos, né? A gente não conseguiu fazer as lives, né? Questão de saúde mesmo, questão de dores, né? Inflamações na garganta, porque o frio, fica quente, né? E infelizmente a gente foi impossibilitado de fazer as lives. Mas para a glória de Deus nós estamos aqui retornando e eu creio que Deus vai falar de forma extraordinária e poderosa ao seu coração. Como que está o povo da fé? Como que está o povo que ama esse Deus todo-poderoso? Quem quer, né, receber o alimento, né, que é a palavra de Deus? Como que está o povo da fé? Que vitória, né? Eu quero fazer uma oração, né, hoje, nessa segunda-feira. Eu quero fazer uma oração toda especial pela nossa vida, pedindo a Deus para que Ele possa abrir o nosso conhecimento, para que Ele possa nos dar entendimento, porque eu quero trazer uma mensagem, o qual eu creio que Deus vai falar de forma poderosa ao seu coração. Mas antes de trazer essa mensagem, eu queria orar junto com vocês, pedindo para que Deus possa abrir o nosso coração, e abrindo o nosso coração Ele possa nos dar entendimento, para que quando nós ouvirmos a palavra, que nós possamos entender, e entendendo que nós possamos praticar e fazer não as nossas próprias vontades, não a vontade da nossa carne, mas sim a vontade do nosso Deus e fazer a vontade do Espírito, porque sabemos, né, que para recebermos a vitória, a bênção, né, não importa qual o milagre, nós temos que agradar a Deus, não fazer ao contrário. Por isso da Bíblia. Toda a Bíblia é um exemplo a ser seguido. Nós sabemos que toda a Bíblia, né, ela foi inspirada por Deus. Então, na Bíblia a gente consegue ver, né, enxergar, ouvir que pessoas foram bem-sucedidas ao ouvirem e obedecerem e praticarem, foram abençoadas. Porém, também temos exemplos na Bíblia de pessoas que desobedeceram, desagradaram e colheram coisas ruins, infidelidade, colheitas ruins, más. Então nós temos que pegar a Bíblia e pegar os exemplos de pessoas que fizeram o que agradaram a Deus e foram abençoadas e assim colocar na nossa vida para que também nós venhamos ser bem-sucedidos, não só na terra, mas também receber a maior vitória, a maior resposta, que é a salvação da nossa alma, tá bom? Eu quero orar pela sua vida, aonde você estiver, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Esse momento eu gostaria de fazer uma oração pedindo entendimento para todos nós. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu oro nessa tarde. E através, meu Pai, desta oração eu peço ao Senhor conhecimento. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos ao ponto que nós possamos ouvir e entender. Que o Senhor, meu Deus, possa nos dar, meu Deus, um coração inteligente. Que nós possamos, meu Pai, ouvir a Tua palavra e não endurecer o coração. Pelo contrário, que nós possamos ouvir a Tua palavra, meu Deus, e abrir o coração e praticar toda a orientação dada por Ti. Nós não estamos aqui para sermos orientados pelo homem, não. Estamos aqui para sermos orientados por Deus e alimentados pela palavra do Senhor. Honra a nossa fé, meu Pai, nos abençoa, porque sabemos que somos abençoados não porque somos bons, somos abençoados porque nós ouvimos a Tua palavra e praticamos, meu Deus, a Escritura Sagrada em um nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus. Que vitória. Glória a Deus. Olha, eu não quero demorar muito essa live. Eu quero trazer aqui uma mensagem objetiva ao seu coração. E eu quero que você possa ter nessa tarde a certeza que tudo aquilo que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Então hoje eu quero trazer essa mensagem ao seu coração. Se você tem a Bíblia próxima a você, eu gostaria que você pegasse a Bíblia em mãos.
e você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 1. Se você não tem a Bíblia, pode ficar em paz. Eu vou colocar na tela a mensagem para vocês, tá bom? Eu já consegui retornar, né? Estava em Belo Horizonte, fiquei lá quase um mês, né, na casa da minha mãe. Não consegui voltar por questões também financeiras, mas Deus sabe de tudo, não estou aqui para reclamar, só aqui para agradecer, né? Esse tempo que eu passei com a minha mãe foi bênção, com a minha família foi bênção. Durante, né, mais de 13 anos que eu faço a obra de Deus como pastor, eu nunca consegui ficar um prazo de tempo tão grande com a minha família, eu nunca consegui fazer isso. Porque a obra de Deus, né, ela exige da gente tempo. Então teve vezes que eu estava muito longe e nunca coincidia, né, o tempo da minha mãe estar de férias com eu poder ir lá. Então tinha várias situações, mas graças a Deus eu consegui, né, no casamento da minha irmã, que é uma coisa também muito difícil que a gente não consegue fazer, cada questão de tempo, né, que a obra exige da gente. Mas eu consegui ir lá no casamento da minha irmã, consegui ficar esse tempo com a minha mãe, né? Fiquei um tempo lá também com a minha avó, também, que tinha muitos anos que eu não via ela, então Deus proporcionou. E agora nós retornamos, né? Estamos aqui no norte de Minas novamente para continuar esse trabalho, para abençoar a sua vida e também abençoar as pessoas aqui da cidade de Janaúba, tá bom? Então, se você tem a Bíblia, você pode abrir. Se você não tem a sua Bíblia, pode ficar em paz, que eu vou colocar na tela a mensagem que será pregada hoje. E diz assim a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, o título da mensagem, uso dos provérbios. Versículo de número 1 diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento. Agora veja como que a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. Nós vemos aqui no livro de Provérbios, né, filho de Davi, Salomão, rei de Israel, ele diz, né, sobre aprender a sabedoria e o ensino, para que nós possamos ter o entendimento da palavra da inteligência, para que nós possamos ouvir a palavra, entender a palavra, receber a palavra e praticar a palavra na nossa vida, porque não adianta nada a gente ler a Bíblia se nós não abrir o coração para aceitar e aceitando nós não colocarmos em prática a palavra de Deus na nossa vida e no nosso caminhar. Seria muita hipocrisia da nossa parte ler e não praticar, ouvir e não seguir as orientações. Porque é a mesma coisa do exemplo que eu vou dar para você aqui, de uma pessoa que tem sementes na mão, ela tem um terreno e ela tem sementes nas mãos. E ela não pegar aquela semente e semear naquela terra que é dela. Não vai nascer nada, por mais que ela tenha um terreno e por mais que ela tenha sementes. Se ela não plantar a semente na terra, não vai crescer nada. E não crescendo nada, não terá frutos. Não tendo frutos, não terá colheita. Assim somos nós, que lemos a palavra e não praticamos ela na nossa vida. Quantas são as pessoas que ouvem a palavra e não praticam e quer colher as bem-aventuranças? Não vai colher. Me desculpe eu dizer isso, mas não vai. Porque é o mesmo exemplo que eu estou te dando. Você pode ter um terreno fértil, você pode comprar sementes ou ter a semente nas suas mãos, mas se você não semear naquele terreno que é seu e a semente está nas suas mãos, você não vai ter nada crescido naquele lugar. E não crescendo não vai ter fruto, e não tendo fruto não vai ter colheita. Então nós vivemos nessa geração, onde as pessoas leem a palavra, uns até entendem, mas não praticam. Outros lêem a palavra e não entendem. Se não entende, você não vai praticar. Se não praticar, você não vai colher. E você vê aqui Salomão, ele dizendo no versículo 2, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. E ele diz no versículo 3, para obter o ensino do bom proceder. Porque até da forma que a gente tem que proceder, está escrito na Bíblia.
Você não vai proceder do seu jeito, você não vai viver do seu jeito. Lembrando que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não iremos viver aquilo que nós queremos. Nós iremos viver Cristo. Nós iremos fazer a vontade de Deus. Nós iremos viver para agradar a Deus. Então até a nossa forma de proceder, de agir, de viver, Deus vai nos orientar através da palavra. Ele vai nos orientar. E ele diz, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e também a equidade, para dar aos simples a prudência e aos jovens o conhecimento. Então é o que nós estamos precisando. O que nós estamos precisando, eu digo nós aqui no norte de Minas, na cidade de Anaúba, onde nós estamos, onde Deus nos enviou, para o estado de Minas Gerais, que é o estado que nós estamos, e para o Brasil, que é o país que estamos hoje. Nós precisamos desse conhecimento. Os jovens, ele precisa desse conhecimento, ele precisa. O simples, ele precisa da prudência. O jovem precisa do conhecimento, porque se ele não tiver o conhecimento, ele vai sofrer no caminhar e na vida dele. Porque com conhecimento a gente desvia do mal. Com conhecimento a gente livra de coisas ruins. Com conhecimento Deus nos dá o livramento. Mas sem isso, infelizmente, tudo que é de ruim, ele acaba acontecendo na nossa vida. Ele acaba acontecendo. E aqui eu quero deixar para você essa reflexão que é essa mensagem. Que é essa mensagem. E continuando, eu vou colocar na tela para vocês aqui, o versículo de número 5, a mensagem completa, diz assim, ó. O versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Ouça, ó sábio, e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Veja o que diz a palavra de Deus. Então, por isso que nós temos que buscar conhecimento. Porque tem muitas pessoas que estão rejeitando o conhecimento. E como eu disse para vocês nos versículos anteriores, os jovens estão recusando o conhecimento. E por recusar o conhecimento estão sofrendo. E isso é só a beira do problema, como a gente diz, né? É só a beira do iceberg, é só a ponta dele. Porque é muito maior o problema que está escondido. Porque se nós não recebemos o conhecimento, o entendimento, nós iremos sofrer. E Deus não quer que a gente venha sofrer. Não, Deus não. Mas o ser humano sofre por falta de conhecimento. É a única explicação para tanto sofrimento. Se o povo de Deus ouvisse a voz do Senhor. Se o povo, ele abrisse o coração para entender, para buscar o conhecimento e para adquirir o conhecimento. A Bíblia fala que nós tínhamos que buscar a sabedoria como nós procuramos riquezas, como nós procuramos ser bem-sucedido. Se as pessoas buscassem a sabedoria, o conhecimento, como elas procuram a prosperidade e a riqueza, nós não teríamos tanto sofrimento como nós estamos tendo agora. Se o povo ouvisse a voz de Deus. E ele diz, ouça, sabe, e cresça em prudência. E o instruído, ele fala, a pessoa que já é instruída, ele fala, adquira habilidade para entender provérbios e também as parábolas. Se você parar para ler a Bíblia, você vê Jesus falando com o povo por meio de parábolas. O povo ouvia e não conseguia muito entender. É como Deus ele fala, tinha ouvidos e não ouviram, tinha olhos e não viram, Mas para os discípulos que estavam próximos de Jesus, Jesus já não falava por meio de parábolas. Pelo contrário, Jesus ele interpretava a parábola de uma forma que os discípulos entendiam. E aqui você vê Salomão fazendo a mesma coisa. Aqueles que já são instruídos, que têm uma habilidade, que adquiriram uma habilidade de entender um pouco, ele fala, busque para que você também possa entender os provérbios, que é o livro de provérbios que a gente está lendo aqui, e também as parábolas. Porque as parábolas você não vai conseguir entender inicialmente da forma que você lê. Você vai ter que buscar e adquirir conhecimento para você entender de forma clara o que Deus quer falar. O que Deus quer falar.
Então aqui você vê o próprio Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém, dizendo que nós temos que buscar conhecimento. Porque Deus é bem claro quando ele fala que meu povo sofre por falta de conhecimento. E o que tem de gente nesse Brasil, nesta nação, sofrendo por falta de conhecimento, não é poucas são as pessoas. São muitas as pessoas que sofrem. E as pessoas, quando sofrem, elas têm que aprender, às vezes, com o sofrimento, mas não. As pessoas sofrem por falta de conhecimento, passam por luta, dificuldade, adversidade, problemas, e antes dela buscar o conhecimento, ela fica ali reclamando com Deus o porquê que tudo aquilo está acontecendo. Está acontecendo porque, infelizmente, as pessoas não têm conhecimento. Não têm. Porque se adquirisse o conhecimento, não sofreriam da forma que estão sofrendo. Deus é poderoso para dizer que se o povo ouvisse a voz dele e se arrependesse e clamassem e buscassem a ele e se arrependesse dos seus maus caminhos, a Bíblia diz bem claro, Deus fala, eu viria imediatamente e abateria o seu inimigo na hora, não importa qual seja ele cairia por terra. Ele cairia por terra. Mas infelizmente as pessoas não atentam para isso. Não atentam para isso. Mas elas preferem continuar questionando e perguntando o porquê, antes de buscar conhecimento, inteligência, sabedoria para sair daquela situação. O reclamar, o murmurar não vai tirar você de onde você está. Mas a atitude de procurar conhecimento vai tirar você do mais fundo poço, ou do deserto que você está, ou da dificuldade que você encontra, ou do problema na saúde, ou na vida espiritual, sentimental, não importa. Deus é poderoso para te resgatar. Ele é poderoso. E quando ele fala de buscar o conhecimento, né, dos enigmas, das parábolas, dos sábios, ele fala no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, o princípio de tudo é o temor. Não adianta você querer adquirir sabedoria se você não teme a Deus, porque o princípio do saber é o temor. Você tem que aprender a temer a Deus. Você tem que aprender a respeitar a Deus. Você tem que aprender a saber aonde é o seu lugar e aonde é que Deus está. Deus está mais alto que nós e nós estamos abaixo. Então quem está acima, ele dá ordens, ele repreende, ele ensina, ele orienta, para que aqueles que estão abaixo possam ouvir, seguir e ser abençoados pela orientação que veio daquele que é mais alto do que nós, que é Deus. Que é Deus. Então nós temos que compreender isso. O princípio do saber é o temor. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ser uma pessoa de muita inteligência, de muito conhecimento? Você quer ter o conhecimento e ser liberto de todos os males? O princípio é o temor. O princípio é você aprender a temer a Deus. Tema a Deus e você está caminhando rumo à sabedoria, rumo ao conhecimento, rumo àquilo que você vai receber, adquirir de Deus, que vai mudar a sua vida. Que vai mudar a sua vida. Mas é o temor, é o princípio. É o que vai fazer você dar o primeiro passo, é o temor. Aprenda a temer a Deus. Aprenda a respeitar a Deus. Aprenda. E ele diz, mas os loucos, ele fala no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Em outras palavras, os loucos, eles desprezam o primeiro início, que é para a gente receber, adquirir a sabedoria, a inteligência, o conhecimento. O que é? É o temor do Senhor. Mas os loucos, eles desprezam isso. Por quê? Eles não aceitam. Eles acham que eles vão conseguir qualquer outra coisa com outras coisas. Não, eu vou adquirir a sabedoria de outra forma, não temendo a Deus. Eu vou adquirir o conhecimento questionando, murmurando, reclamando, pisando em cima das pessoas, falando mal das pessoas. Não é assim. Então você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, aceite esse conselho que vem de Deus para a sua vida. O princípio do saber é o temor. Não queira receber conhecimento de outra forma. Não queira adquirir conhecimento de outra forma. Tem pessoas que adquirem conhecimento pagando. Pastor, tem como adquirir conhecimento pagando? Sim. Mas pastor, e a pessoa que não teme a Deus? Ela consegue adquirir
sabedoria, conhecimento? Sim. Mas a Bíblia fala que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. É loucura. Então ele está dizendo que o princípio é você aprender a temer a Deus. Se você não sair essa regra simples, esse primeiro passo, você não vai conseguir nada. Você pode até adquirir o conhecimento desse mundo, mas infelizmente vai ser limitado. O que Deus ele quer te dar é algo ilimitado, é algo que nunca mais você vai sempre ter, você nunca vai faltar para você. E além de você adquirir todas as coisas aqui na terra, você vai adquirir galardão, a salvação no reino dos céus. Além de você receber tudo que você vai receber aqui na terra, a sabedoria, que é a presença de Deus, ele vai garantir que você permaneça e fique firme no caminhar, no caminho de Deus. É assim que acontecem as coisas. Mas o louco despreza a sabedoria. Ele fala, não é isso aí não. Isso é mentira. Isso é coisa de pastores. Isso é coisa de igrejas. Isso é coisa de não sei de quê. Não importa o que você pensa. A Bíblia fala que os loucos desprezam. Ele despreza essa regra simples. Que o temor do Senhor é o princípio do saber. Eles rejeitam essa regra simples. Rejeitam isso. Eu estou dizendo para você, não rejeita, aprenda a temer a Deus. É a regra simples para você receber a sabedoria. É a regra simples, para você adquirir a sabedoria. E adquirindo a sabedoria, você vai adquirir bênçãos extraordinárias. Não que nós somos só materiais, nós também buscamos a salvação. Mas você vai adquirir todas elas, porque o conhecimento, a sabedoria vai fazer que você ande no temor de Deus. E você andando no temor de Deus, além de você ser abençoado nessa terra, você vai receber a maior vitória, que é a maior recompensa, que é a salvação eterna da sua alma, que é você passar a eternidade junto com Jesus Cristo na glória junto com Ele, tá bom? Amém, povo de Deus? Esta é a mensagem que eu quero passar ao seu coração nessa tarde. E eu creio que essa mensagem vai mudar a sua vida de forma extraordinária e poderosa, tá bom? Se você crê nessa mensagem, eu gostaria que você colocasse aqui, ó, nos comentários, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você vai colocar nos comentários e você vai determinar isso, porque você está confirmando que você está entendendo e você recebeu a mensagem que foi passada. Se você está chegando agora, você volta na mensagem e assiste ela, que é uma mensagem bem rápida. Mas isso vai mudar completamente o rumo da sua história. Essa é a fé que eu tenho para passar para você. Não é uma história minha, é a Bíblia Sagrada. Eu não passo daqui. O meu ministério é baseado na Bíblia Sagrada. O meu ministério é baseado em Jesus Cristo. O meu ministério é baseado na salvação, na vida eterna, na oportunidade para todos os seres humanos que respiram, que vivem e que creem. Até aqueles que não creem hoje, mas se acreditarem no decorrer do dia, no amanhã, que a gente não sabe que o amanhã pertence a Deus, Deus ele tem um projeto de salvação para todas as pessoas. Deus é bom. Ele é tão bom que enviou o único filho dele, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele fez o sacrifício em amor. E hoje nós temos a oportunidade de ser salvos. Então a fé é essa. Crê em Jesus. E tudo se tornará possível na sua vida, tá bom? Amém, gente? Esta é a fé. Então, essa é a mensagem de hoje. Damos agora início, né? Retornamos às lives aqui. E eu creio que Deus ele vai abençoar a sua vida de forma poderosa, tá bom? E eu creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Eu oro, né, por vocês. Eu também peço para vocês, gente, olhem por nós. Não tá fácil, gente, não tá fácil. Mas como eu disse para vocês não vão me ver aqui chorando. Eu posso passar a pior dificuldade da minha vida, mas vocês não vão me ver aqui chorando. Não. Mas entenda, ore por nós. Às vezes você viu como que foi difícil ficar aqui sem lives. Não é fácil. Eu que sou pastor, a gente ama fazer o que a gente faz, a gente fica impossibilitado. Infelizmente, a gente não consegue pagar um aplicativo, a gente não consegue pagar uma internet, infelizmente. Mas as pessoas, infelizmente, eu não sei que as pessoas, elas querem que o pastor fique aqui se humilhando. Olha, se humilhando. Olha isso. Não vou fazer isso. Eu não vou.
Vocês têm que saber que a obra de Deus ela tem custos. Tem pessoas que falam, ah, não vou devolver o dízimo, por causa disso, não vou devolver. Então pronto. Então fica sem igreja. Então fica sem live na internet. E aí? Como é que você vai se alimentar? Porque se for deixar para cada ser humano buscar Deus, ele não vai buscar, ele vai se afastar de Deus. Porque dificilmente a pessoa ora, dificilmente a pessoa lê a Bíblia, dificilmente a pessoa faz um jejum, dificilmente a pessoa faz um propósito de vida para ela ou para um familiar. Então você vê que Deus tem que usar alguém para sempre estar te incentivando. Sempre tem. Se você for ver, eu já preguei aqui na live, teve uma mensagem de Jesus, ele falou que ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus morreu, os discípulos esqueceram. Agora imagine, os discípulos que andaram com Jesus, eles se esqueceram da promessa que ele ressuscitaria no terceiro dia. Agora imagine nós. Se os discípulos que estavam junto com Jesus, eles se esqueceram, imagine nós. Imagine nós. Então, a obra de Deus ela tem custo. Tem muitas pessoas que falam mal de dízimo, de oferta? Tem. Mas você acha que a obra de Deus, se dependesse dessas pessoas, ela estaria de pé? Claro que não. Se dependesse dessas pessoas que falam mal de oferta e de dízimo, não teria nenhuma igreja na terra. Essas pessoas estariam fazendo um monte de coisa ruim. Ensinando um monte de gente, fazendo um monte de coisa que não presta. Porque falar mal, todo mundo fala. Mas estender a mão para levantar o caído, poucas as pessoas que fazem isso. Então eu não importo o que as pessoas falam. Você também não tem que importar com o que as pessoas dizem. Seja fiel e obediente a Deus. Seja obediente na palavra, nos mandamentos, nos ensinamentos. Seja fiel. Não ouça o que as pessoas estão dizendo. Porque se você for ouvir o que as pessoas falam aí fora, que você não precisa ser fiel a Deus dizimista, que você não precisa ser fiel ofertante, não existiria igreja no Brasil. Não existiria meio de comunicação que falasse da obra de Deus no Brasil. Não existiria televisões, ou internet, ou canais que falariam de Jesus. Então essas pessoas falam mal, mas elas não patrocinam a obra de Deus. Quem dera, né, a pessoa que fala mal, se ela fosse lá no pastor e falava assim, ó, eu vou patrocinar a obra para vocês, eu vou pagar o aluguel para vocês, vou pagar a conta de água para vocês, vou pagar o bebedouro, vou pagar a poltrona, vou pagar tudo para vocês. E vocês não vão falar de oferta, mas eu vou patrocinar. Quem dera fosse assim, mas não é. As pessoas falam mal sem investir, porque elas querem que a obra de Deus acabe. As pessoas que falam mal, elas estão querendo que a obra de Deus ela para na internet, ela para na televisão, ela para pregando na onde prega, né? Porque se hoje existe uma igreja na sua cidade, ou na sua rua, ou na onde você mora, é porque alguém dá dízimo e oferta e paga o aluguel. Se não fosse isso, você acha que teria igreja hoje? Não, meu irmão. Então pare de dar ouvido para essas pessoas e começa a ouvir a voz de Deus. Se você for parar para pensar, para as pessoas do mundo, o que Deus pediu para Abraão é loucura. A Bíblia fala que Deus pediu o único filho para Abraão. Aos olhos humanos é loucura o que Abraão fez. Aos olhos dos ímpios, dos pecadores, ia falar, esse homem é um louco. Mas o que Deus vai te pedir em momentos vai parecer loucura. Não só na questão do filho, não só na questão do financeiro, mas também nos vícios. Quantos são os amigos que você tem que às vezes você bebe, fuma, e eles são seus amigos só porque você paga ou dá para ele o que ele beber, o que ele fumar, ele é seu amigo. Mas se um dia você tomar uma decisão assim e falar, eu vou parar de beber, eles vão falar, você é louco, não precisa disso não, meu irmão. Eu vou parar de usar droga, não para não. Então olha para você ver, quanto Deus exige de você um sacrifício da sua parte, não importa qual seja, para Abraão foi o filho. Para você pode ser os vícios, as drogas, a prostituição, a mentira, o adultério, falar mal. Não sei o que Deus vai te pedir, mas aos olhos de qualquer pessoa fora de você, vão achar que você é louco. A mesma coisa aconteceu com Noé. Pastor, Deus pediu para Noé o filho dele? Não. Mas o que Deus pediu para Noé? Constrói uma arca. Não chovia, não acontecia nada, Deus falou, vai acontecer um dilúvio. As pessoas estavam do lado de fora, sabe o que falava para Noé? Louco. Você é um louco. Mas Noé não ouviu a voz de ninguém lá fora. Noé ouviu a voz de Deus e construiu a arca. Sabe qual que foi o final disso, da fé dele? Dele acreditar, ele salvou ele e toda a família. Você vai continuar dando ouvido à voz dos outros? Ou você ouve a voz de Deus, ou você ouve a voz do diabo. E quando eu falo a voz de Deus ou a voz do diabo, é isso. Hoje Deus está me usando para falar para você das obras de Deus. Da mesma forma é o diabo. Ele vai usar a boca de alguém para falar para você que não precisa. Que é ruim, que é errado, que não precisa. Aí vai de você, se você vai dar ouvido à voz de Deus ou você não vai ouvir.
A Bíblia fala que a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, é sim ou não, pronto. Você não tem que questionar, reclamar. Ou você crê ou você não crê. Ou você vai ser salvo ou você não vai ser. Ou você faz a vontade de Deus ou você não faz. Ou você vai ser abençoado, como diz a Bíblia, ou você vai ser amaldiçoado. Ou você colhe ou você não colhe. Pronto. Mas as pessoas preferem ser enganadas e viver desse jeito. Então, decida o que você quer. Decida, escolha. Ouça a voz de Deus e viva a fé. E Deus vai te abençoar, tá bom? Povo de Deus, eu quero fazer uma oração de finalizar essa live. Quero orar por você. E eu quero agradecer a todos pela audiência, né, de estar aqui comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma extraordinária e poderosa. E eu creio que Deus vai te abençoar. Ore por nós, para a gente continuar fazendo as programações. Não sei se a gente vai continuar fazendo todas as programações, se vai ser 2 programações, 3 programações, que eu não sei o que vai acontecer. Mas, ore por nós. Ore, gente. Ore muito por nós. E pede a Deus para nos dar força, nos ajudar, nos dar entendimento, conhecimento, porque tudo aquilo que Deus nos der, a gente vai dar para você. Porque se Deus não der nada para a gente dá alguma coisa, é engano. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou aqui para te dar aquilo que Deus me deu. Porque essa é a fé. Tá bom? Aonde você estiver, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Esse momento é momento de falar com Deus. Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Meu Deus, eu oro por todas as pessoas que o Senhor trouxe aqui hoje nesta live, nessa transmissão. Meu Deus, ninguém está aqui, meu Deus, por acaso. Todos eles foram enviados pelo Espírito Santo para ouvir essa mensagem. Meu Deus, nada acontece por acaso ou coincidência, meu Pai. Nada é sorte, tudo é Deus. E eu creio, meu Pai, que nessa tarde o Senhor está falando ao nosso coração, o Senhor falou ao nosso coração. A tua palavra foi semeada, é o que eu disse. Não adianta a gente ter um campo, ter sementes nas mãos, se a gente não sair para semear. Se a gente não semear, não vai crescer. Se não crescer, não vai nascer flores, não vai ter frutos. Se não ter frutos, não vai ter colheita. E quantas são as pessoas, meu Pai, que estão querendo colher sem ter plantado nada? E quando eu falo plantar, meu Pai, não é oferta somente, não, Pai. Ou voto, ou campanha, não. É a própria vida, é o arrependimento, é a mudança de vida. É abandonar o pecado, o erro, a transgressão, a desobediência, a mentira, o adultério. É abandonar o erro. Meu Deus, fala o nosso coração, Pai. Estamos aqui para ser cheios do Senhor, da Tua presença. E eu creio que nessa tarde todos foram abençoados e alcançados pelo Senhor. É o que eu creio, é o que eu determino em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Esta é a fé e eu creio que Deus ele vai abençoar a sua vida de forma poderosa em o nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Povo de Deus, nós vamos finalizando essa live por aqui. Quero agradecer a todos vocês pela participação. Ore por nós, estarei orando por você. E eu creio que Deus vai abençoar. Lembrando, né, nós estamos na mão de Deus. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, o que vai ser os planos de Deus para a nossa vida, não sabemos de nada. Mas estamos aqui vivendo a fé. Que seja feita a vontade de Deus. Eu só te peço, ore por nós e que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Povo de Deus, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe toda a sua família. Nunca se esqueçam, Jesus, Ele te ama. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz, em o nome de Jesus.